Uma técnica bastante interessante para implementar variações em linhas de produto de software é essa ideia de aspecto, onde basicamente a gente separa o código da feature. O código que é comum a gente deixa em classes, e o código que é variação, a implementação da variabilidade, a gente implementa isso em módulos chamados aspectos. Então, nesse tipo de linguagem, a gente tem não só as classes, como tem também esse outro tipo de módulo chamado aspectos, que fica responsável por ter o código das variações. Então, a gente separa o código das features variáveis do código das features comuns. Tá? Então a ideia básica é ilustrada aqui nessa figura através de um processo de weaving, ou de compilação, ou de composição. A gente pega os aspectos que estão aqui ilustrados em vermelho, que por exemplo aqui está ilustrando uma feature de distribuição, certo? Uma feature que é opcional, não é de interesse de todo mundo. E aqui a parte comum, a implementação comum do sistema, onde a gente tem duas classes A e B, e essa feature de distribuição, depois de compilada, ela afeta tanto alguns comportamentos da classe A quanto alguns comportamentos da classe B, através desse processo de composição. Então a ideia é essa. A variação é especificada separadamente e com regras de como é que elas devem ser integradas, compostas com o código comum. E um processador, um compilador especial faz essa composição. Essa composição ela ocorre apenas no que a gente chama os join points, ou seja, os pontos de junção, ou seja, os pontos onde eu posso integrar o comportamento que foi especificado no aspecto com o comportamento que foi especificado na classe. Tá? Então, em orientação a objetos, normalmente os pontos de junção são esses marcados aqui, ou seja, no momento em que um método é chamado, eu posso adicionar comportamento do aspecto, ou no momento em que um método está executando, eu posso adicionar comportamento. Num momento que um método retorna um valor, eu posso adicionar comportamento, né? Então tem outros join points também que são contemplados pela linguagem que a gente vai ilustrar aqui, né? Mas basicamente esses dão um resumo de onde é que a gente pode fazer a integração do comportamento especificado no aspecto, no nosso caso de linha de produtos, a variabilidade, com o comportamento comum, que é o comportamento que está implementado no código das classes. Tá? Esses join points são especificados através de point cuts. Basicamente é código que a gente vai escrever indicando onde é que a junção vai acontecer, né? Ou seja, na chamada e execução do método construtor, nos acessos a atributos, tratamento de exceções ou inicialização estática e dinâmica. E a gente pode combinar esses join points com expressões como essas daqui, que aparentemente são booleanas, né, mas tem a intenção de representar as operações de conjunto, de interseção. Eu pego todos os pontos que foram especificados por um point cut e pego a interseção com todos os pontos especificados por outro point cut, a união, né, e aqui a negação, tá? Então aqui está um exemplo de um point cut, onde a gente diz que quer interceptar, ou seja, o aspecto quer mudar o comportamento, quer complementar o comportamento que está associado a todas as chamadas a esse método println, que recebe um string, né, não interessando a classe a qual esse println está associado. Ele tem que ser public e tem que ser void, certo? Então isso é basicamente dizendo que a gente quer interceptar todos esses join points, e a gente dá um nome para esse point cut aqui, que é essa especificação, que é print call, de forma que a gente possa reusar isso em várias partes dos aspectos que a gente vai escrever, tá? Então aqui vai ser interceptações a métodos println de qualquer classe, desde que eles recebam como parâmetro um string, retorne void e sejam públicos. Todas as chamadas em todos os pontos em que esse método com essas características for chamado, a gente vai executar um comportamento extra com um aspecto. Esse comportamento extra ele é normalmente especificado através do que a gente chama de devices, né? Então esse device ele indica código que deve ser executado antes, depois ou ao redor de um ponto de junção.
E após, pode ser após todas as situações, que seria esse caso de cima, ou após só as situações em que o join point executa normalmente, retornando um valor sem levantar exceções, ou após só quando o join point ele lança uma exceção. Tá? Então aqui um exemplo de um device seria esse after aqui, que diz que a gente quer executar algum código extra após a execução de algum join point. Nesse caso, o join point especificado pelo print call, que como a gente viu antes é toda chamada ao método print que recebe string e retorna void é público, independente da classe. E aqui a gente está reforçando isso, dizendo que tem que ser só chamadas que apareçam dentro da classe Hello World, certo? Chamadas fora dessa classe Hello World não serão aceitas. O que está dizendo é que após a chamada do método print, a gente vai chamar um println de system.out pedindo para imprimir na tela a OP World, certo? Então, se a gente juntar o point cut e o device num aspecto, então isso aqui é um módulo como uma classe, só que além de métodos, atributos, etc, ele pode ter também point cuts e devices, tá? Então esse aspecto daqui da gente, o que ele vai acarretar é que em qualquer parte do código comum, qualquer parte do código que está lá nas classes que chama print, desde que esteja dentro do Hello World, a gente vai chamar esse println aqui, vai executar esse println para imprimir a OP World. Então, se a gente pega esse aspecto que seria a variação, né, e junta com um main desse que seria o main na classe Hello World, que seria o comportamento comum, o que é que a gente vai ter se a gente juntar essas duas coisas e compilar? Quando a gente executar esse main, né, o main vai executar hello e logo em seguida o aspecto vai entrar em ação e vai imprimir também a OP World, certo? Então, programa resultante final correspondendo à junção dessa classe Hello World com o aspecto que a gente acabou de ver. O comportamento desse programa é que quando a gente executar ele, ele vai imprimir Hello a OP World. Hello foi impresso pelo código comum, no caso main, e a OP World é impresso pelo aspecto. Tá? Além desse tipo de mudança de comportamento que a gente ilustrou com esse exemplo simples, os aspectos podem também mudar declarações. Então aqui, por exemplo, a gente está adicionando a declaração implements na classe Health Watcher for Sage, certo? Então é uma interface que essa classe passa a implementar agora, tá? Aqui também a gente está fazendo o mesmo tipo de mudança, né? E com esse tipo de declaração que a gente está vendo aqui, que aparece também dentro do aspecto, a gente está pedindo para o aspecto introduzir esse método main, tá? Específico aqui, minúsculo, na classe HealthWatcher Facade. Então, ou seja, além de alterar os comportamentos nas chamadas, retornos de método, acesso de atributo, etc., o aspecto pode mudar declarações, como essas daqui que a gente está vendo, e pode adicionar declarações de novos métodos ou atributos, dependendo da necessidade. Certo? Então, o código comum é o código que está especificado nas classes, e aqui no aspecto a gente implementa o código da variação. Se a variação exige, né, requer a declaração de novos métodos, não tem problema, novos atributos, a gente consegue adicionar essas declarações com aspectos e até alterar a hierarquia de tipos, como a gente está vendo aqui.